terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, item 1 e 2, caracteres da perfeição. O item 1 é uma passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 44 e 46 a 48, onde Jesus diz: Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis nisso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Essa passagem do Evangelho eu considero como uma das mais profundas, porque ela fala da superação da dualidade, né? Olha só o que Jesus diz. Olha só. Primeiro vamos atentar para o título: Sede perfeitos. Quando a gente ouve esse mandamento de Jesus, sede perfeitos, a gente, com a nossa mente comum, a gente pensa em perfeccionismo, em alguém assim, alguém que não erra, né? A gente tem... E aí a gente fica preso na dualidade do mesmo jeito. Por quê? Porque se eu tenho medo de errar, né? Se eu tenho medo de ser inadequado, eu estou preso na roda da vida do mesmo jeito. Eu estou preso num estado ignorante de ação. Mas Jesus não está falando sobre perfeccionismo. Ele está falando, quando ele nos diz sede perfeitos, ele está falando sobre superação da dualidade. Porque veja, quando ele diz amai os vossos inimigos, isso é a superação da dualidade. Por quê? Porque nossa mente comum, ela tende a amar só os amigos. Ela tende a amar só aquilo e aqueles aos quais eu tenho apego. Mas Jesus está usando a palavra inimigos aqui no sentido de criem a capacidade de lidar com equanimidade com aquelas situações que normalmente lhes causam aversão. Não se deixem arrastar pela raiva, pela mágoa, pelo medo, pelo ressentimento, pelo ódio. É isso que ele está nos dizendo aqui nessa passagem, quando ele nos diz para amar os nossos inimigos, para fazer bem aos que nos caluniam e nos perseguem. Porque, na verdade, essa afirmação de Jesus, ela tem uma conexão direta com o conceito budista de vacuidade. Por que eu estou dizendo que tem uma conexão direta com o conceito budista de vacuidade? Porque quando eu olho para o inimigo, eu penso assim, eu com a minha mente comum, eu penso assim: tem um inimigo ali fora, tem alguém que me chateia ali fora, tem alguém que me aborrece ali fora. Mas Jesus está mostrando, não tem alguém que te aborrece ali fora. É você que tem que investigar por que você se aborrece com essa pessoa. Não é a pessoa que é irritante, é você que é irritado. Você tem que investigar por que você se tornou irritável nessas condições a que essa pessoa te submete. Por que as ações dela e a fala dela e a prática dela te irritam, a ponto de você considerá-la inimiga, a ponto de você considerá-la persona non grata. Então, o exercício da perfeição, olha que coisa interessante, Jesus está nos propondo o exercício da perfeição espiritual. É a superação da dualidade, é a superação da aversão. Então, quando ele fala amai os vossos inimigos, ele não está só se referindo a pessoas, ele está se referindo também a situações com as quais nós temos dificuldade em lidar. Então, por exemplo, nós estamos vivendo agora nessa situação
de ameaça do coronavírus, de isolamento social, uma situação que para nós, para a nossa mente comum, é aversiva. Nós gostaríamos de estar fazendo as nossas coisas normalmente, seguindo a nossa rotina, nos sentindo seguros, não é isso? Mas nós estamos nos sentindo inseguros e nós temos aversão a essa situação. Mas o Evangelho está nos falando aqui que essa situação é excelente para a prática da perfeição. Porque Jesus está dizendo que a prática da perfeição se dá exatamente quando eu amo, quando eu crio a capacidade de amar aquilo que num primeiro momento seria para mim desesperador e aversivo. É compreensível isso? E aí ele conclui dizendo: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Ou seja, quem é o Pai Celestial aqui nesse simbolismo de Jesus? É a nossa natureza luminosa interna, é a nossa natureza búdica. A gente se conecta com ela quando a gente se liberta do medo, quando a gente se liberta da aversão, quando a gente se liberta do apego, quando a gente supera, em últimas palavras, a dualidade. E a respeito disso, no item 2, Kardec comenta: pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta proposição, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Veja, o próprio ensinamento, ele não está falando sobre perfeição absoluta, né? Ele está falando sobre a perfeição na situação concreta, né? O que é perfeição? Perfeição, ela significa, quando eu digo que algo está perfeito, eu digo que ele está completo, que ele está concluído, que ele está acabado, não é isso? Então, quando eu me manifesto, voltando na passagem de Jesus, com amor ao inimigo, com amor à situação que numa interpretação da mente comum me causaria dissabor, né? Me causaria desgosto, né? Quando eu consigo manifestar amor nessa situação, eu estou sendo perfeito, ou seja, eu estou sendo pleno. Aquela situação não vai ficar incompleta. Porque o que é gerar karma? Quando a gente fala muito em karma, não é isso? Gerar karma é eu lidar com as situações e com as pessoas baseado na dualidade, baseado no julgamento. Isso aqui é ruim, isso aqui é bom. Com isso eu deixo a situação totalmente incompleta. Eu não extraio dela todo o aprendizado que eu poderia extrair. Por quê? Porque eu já rotulei. É claro isso? Se eu rotulo, eu não vejo a pessoa, eu não vejo a situação. Porque eu já estou rotulando, agora mesmo nessa situação do coronavírus, a mente comum, né, a mente coletiva, está rotulando como é um caos. Mas, na visão espiritual, não existe essa dualidade entre caos e ordem. Existem as coisas que aparecem e que eu posso viver com plenitude, aprendendo com elas, crescendo com elas, me fortalecendo com elas. Mas ao lidar com elas de uma maneira imperfeita e incompleta, eu, ao invés de me fortalecer, me enfraqueço. Ao invés de me tornar maior, me torno menor. É isso que Jesus está dizendo aqui, é isso que Kardec está comentando a respeito dos caracteres da perfeição. Né? O caractere da perfeição é justamente isso, é eu não me tornar menor, né, com uma situação, reagindo a ela de maneira inadequada, mas sim me tornar maior reagindo a ela com sabedoria, com compaixão, com amor e com alegria altruísta. Né? Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Mas os homens a quem Jesus falava não compreendiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar. Então Jesus, na verdade, estava apenas convocando aqueles a quem ele estava falando, e esses a quem ele estava falando somos nós também, porque nós estamos aqui ouvindo as palavras dele, que chegaram até nós, né, 2000 e tantos anos depois, né? Estava convocando todos nós a vivermos todas as situações alicerçados numa base de serenidade, sem desespero.
Porque olha o que a palavra desespero significa. Já pararam para analisar a etimologia da palavra desespero? Ó? Né? Desespero é o quê? Desesperança. Des é o prefixo, negação. Né? Então, nós estamos atuando no mundo de uma forma esperançosa, né? Projetando expectativas em relação ao futuro, né? E não conseguimos vivenciar o presente plenamente. Né? Porque ao colocar nossas expectativas no futuro, né? Ao ter esperanças em relação ao futuro, nós ficamos com medo de que essas esperanças não se realizem. Então, por exemplo, nesse momento de caos que nós estamos vivendo, ficamos com medo. Um medo de, por exemplo, um colapso econômico. E o dinheiro que eu tenho no banco, se eu tenho, né? Se eu tiver dinheiro no banco, e agora? E o dinheiro que eu tenho no banco? Vou perder? Quem é que está me causando sofrimento? Vocês percebem? Quem é que causa esse sofrimento a nós? É a perda do dinheiro? Ou é a preocupação em perdê-lo? Então, a mente cria a sua própria felicidade, né? A mente, ou cria também o seu próprio sofrimento. E a melhor maneira de criar uma felicidade inabalável é estar presente. É dizer assim, isso que eu estou esperando, ou isso que eu estou prevendo, é simplesmente o que a minha mente está projetando para o futuro. Não tem realidade nenhuma. E se vier a ter, qual é a melhor atitude a se tomar? Reagir com sabedoria, com equilíbrio, com serenidade, com calma, sem perder o eixo. Porque quando a roda perde o eixo, o que acontece? Já parou para pensar nessa figura? A carroça tomba. A carroça tomba e a roda sai descontrolada. Eu já presenciei numa corrida de Fórmula 1 uma roda que se desconectou do eixo e matou espectadores do Grande Prêmio que estavam assistindo a corrida. Olha o que uma roda desgovernada e sem eixo faz. Então a nossa mente sem eixo é a mesma coisa que essa roda desgovernada. Ela nos mata. Porque estar vivo não é estar só respirando, comendo, se divertindo. Estar vivo é estar presente, crescendo, aproveitando cada momento. Como diz Jesus aqui, sendo perfeito em cada momento, completo em cada momento, presente em cada momento. E Kardec continua: aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele, desse modo, que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Olha que coisa curiosa, pessoal, olha só que coisa curiosa, né? A conexão entre os ensinamentos. O Lama, na nossa segunda parte aqui do estudo, ele falava sobre a intenção iluminada, né? A intenção a motivação correta, que é a motivação de trazer benefício aos seres, que aqui na linguagem espírita, Kardec está colocando como a caridade. Inclusive no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, o título é Fora da Caridade não há salvação. Por quê? O que é a caridade? É o pensar no outro, é o ir além do ego, né? É a intenção de trazer benefício para o outro, né? É se alegrar com a alegria do outro. É isso que significa caridade. Caridade é uma transcendência. Por isso que fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque fora da caridade eu não me liberto da prisão do ego. Eu não me liberto da prisão da ignorância espiritual. E enquanto eu estiver preso na ignorância espiritual, não haverá salvação. Então nós não deveríamos ter medo das coisas que vão acontecer, ou que podem acontecer, ou que estão acontecendo, né? Nós deveríamos sempre estar com a mente muito presente, observando se os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações estão voltadas realmente para o benefício dos seres. Ou se as nossas palavras, os nossos
pensamentos e as nossas ações estão apenas voltados para a nossa autoproteção. Porque quando elas estão voltadas para a nossa autoproteção, o resultado é sofrimento, porque nós perdemos a nossa paz, nós perdemos o nosso equilíbrio. E o que nos traz felicidade, já foi dito aqui hoje várias vezes, nas diversas partes do nosso Evangelho, não são as circunstâncias externas, é o nosso equilíbrio interno, é a equanimidade. Por exemplo, eu me lembro de um exemplo que o Lama deu, ele diz assim, se a gente supera a nossa raiva, nós nunca mais vamos sofrer com uma situação que nos contrarie, porque nós deixamos de ser raivosos. Percebe? Agora, se eu tenho raiva de determinadas coisas e outras eu gosto, toda vez que essas coisas das quais eu tenho raiva se manifestarem, a minha alegria vai por água abaixo, vira tristeza. É claro isso, é compreensível isso, como que nas circunstâncias externas não tem salvação nas circunstâncias externas. Não tem felicidade genuína nas circunstâncias externas. A felicidade genuína só pode ser encontrada dentro de nós mesmos. Talvez seja isso que o Lama Alan Wallace chame de a revolução da atenção. A gente parar de voltar a nossa atenção para fora e começar a voltar para dentro, que é onde estão as verdadeiras causas ou do sofrimento ou da felicidade, né? E Kardec segue aqui no último parágrafo dizendo: com efeito, se observam os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconhecer-se-á nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade. Todos os nossos vícios, todos os nossos medos, todas as nossas emoções perturbadoras estão sempre ligadas ao nosso egoísmo. Por isso é que ele está dizendo, não tem nenhum dos nossos defeitos e dos nossos vícios que não altere a caridade, ou seja, que não mostre que nós estamos agindo muito mais por autointeresse do que propriamente por intenção de trazer benefício aos seres. E ele segue dizendo, porque todos os vícios têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que lhes são a negação. É aquele exemplo, amor, que você deu agora há pouco, da velhinha diante da prateleira do supermercado vazia. O egoísmo das pessoas num momento de caos está fazendo com que elas construam estoques em suas casas e se esqueçam dos outros. E aí uma idosa que precisa muito do alimento, que está dentro dessa população de risco, mais sujeita, né, a uma morte por causa do coronavírus, não encontra o alimento. É isso que Kardec está comentando aqui, né? O egoísmo e o orgulho estão na raiz de todos os nossos vícios, de todos os nossos erros, de todos os nossos erros e de todos os nossos sofrimentos e aflições, né? E aí ele diz, né, que o egoísmo e o orgulho são a negação da caridade, né? A negação da intenção iluminada de beneficiar os seres. Isso porque tudo o que sobreexcita o sentimento da personalidade destrói ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Olha esses dois últimos. A abnegação e o devotamento. O que é a abnegação? Esquecimento de si mesmo, né? Por que a gente sofre numa situação de caos como essa? Porque a gente tem dificuldade de esquecer de nós mesmos. A gente fica, poxa, mas o que vai acontecer comigo? Ih, caramba, será que a economia vai entrar em colapso? E meus bens? Como é que vão ficar meus bens? Ó, sofrimento, né? Agora, a abnegação, que é o esquecimento de si mesmo, é quando a pessoa pensa assim, nossa, tem tanta gente sofrendo, né? Puxa vida, o que eu poderia ajudar? Pronto, você já se desliga dessas preocupações. O medo simplesmente se dissipa, se dissolve. É por isso que Kardec está dizendo que na base de todos os nossos problemas, de todas as nossas emoções perturbadoras, está o nosso egoísmo, o nosso pensar em nós mesmos, na nossa preocupação com o nosso autointeresse, né? E ele segue dizendo, não podendo o amor do próximo, levado até o amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade, aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, donde decorre que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Então, quando eu consigo manifestar amor àquelas pessoas, ou aquelas situações, ou aquelas coisas a que normalmente eu tenho aversão, eu estou superando
a dualidade, eu estou superando o samsara, eu estou superando o mundo de Mamon, eu estou superando a materialidade, eu estou superando o egoísmo, eu estou transcendendo o ego, eu estou me libertando do sofrimento. Entende? A libertação do sofrimento está na mudança do modo de operação da nossa mente. Não precisa ir a lugar nenhum. Não precisa fazer nada, né? Como diz o Thich Nhat Hanh, né? o mestre budista vietnamita, né? Nada a fazer, não ir a lugar algum, né? O que ele quer dizer com isso? É que tudo está aqui. Se minha mente opera com sabedoria, isso resulta em felicidade. Se minha mente opera com ignorância, ou seja, com apego ao ego, com apego ao eu, com auto-interesse, gera sofrimento. Então não precisa ir a lugar algum para se cultivar a felicidade e nem precisa ir a lugar algum para gerar sofrimento. É aqui mesmo que a gente gera sofrimento ou felicidade. E Kardec conclui dizendo: foi por isso que Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime, lhes disse: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Então a prática da perfeição na vida cotidiana é exatamente isso que Jesus disse aqui. É o exercício de se sobrepor à dualidade dos meus apegos e das minhas aversões. E qual é a qualidade que supera apego e aversão, supera a dualidade de apego e aversão e nos conduz a um ponto de equilíbrio superior, de manifestação de sabedoria? É a equanimidade. Equanimidade vem daí, né? Equos, né? Igual. Ou seja, as situações são iguais. Inclusive, no Sutra do Coração, tem, quando se fala sobre o mantra da perfeição da sabedoria, se diz que é o mantra que torna igual o que é desigual. Aí a gente fica pensando assim, poxa, como que pode tornar igual o que é desigual? As coisas são desiguais, são diferentes. São mesmo. O próprio budismo ensina que quando a gente se conecta com o Buda Amitabha, o Buda da sabedoria discriminativa, a gente aprende a discriminar o que é o que, né? Isso aqui é cadeira, isso aqui é mesa, isso aqui é celular, isso aqui é óculos, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. No mundo condicionado, as coisas são diferentes. Então, como é que o mantra da sabedoria torna igual o que é desigual? É no sentido de que essas coisas diferentes do mundo, quando eu entro em contato com elas, elas não me fazem oscilar, porque eu não tenho apego. Quando eu tenho equanimidade, né? Quando eu desenvolvo equanimidade, eu não tenho apego a nada, eu não tenho aversão a nada, eu não tenho também indiferença a nada, que é uma confusão que as pessoas fazem muito. Equanimidade não é indiferença, muito pelo contrário. Quando eu desenvolvo equanimidade, junto com ela vem compaixão e amor, né? Então toda situação me interessa, só que esse interesse não é um auto-interesse. Quando eu desenvolvo equanimidade, compaixão e amor, e alegria altruísta, que são as 4 qualidades incomensuráveis, eu não estou baseado mais no meu auto-interesse, né? Eu tenho interesse por tudo, sem ter apego e aversão a nada. Meu interesse é apenas o de, em cada momento, em cada minuto que eu vivo, que benefício eu posso trazer aqui e agora, para o que está acontecendo neste momento, para aquilo que está aqui ao meu alcance, para aquilo que está aqui dependendo da escolha ou das escolhas que eu vou fazer.